Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Neste dia de hoje que a gente tem uma proposta, né, um tanto quanto interessante, que é falar sobre milagres. Então, aqui, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o que é um milagre? Vocês percebam que no canal a gente sempre tem essa proposta, né? Por exemplo, o que é o pecado, o que é um amigo, o que é um pai. A gente quer restabelecer, né, de certo modo, aquela ideia de definir, né, essas coisas que são tão importantes para nós, para que a gente possa entender melhor o universo. A própria filosofia ela começa desse jeito com Sócrates, né? Com as perguntas, aquelas perguntas fundamentais que ele fazia, naquela divergência ali, né, com os sofistas da época, em que ele dizia, né, o que é o amor, o que é a justiça. E é interessante que são questões tão simples e tão fundamentais, palavras que nós usamos no nosso dia a dia, que nós temos uma certa compreensão do que é, mas a gente não sabe, por definição, o que elas são de verdade. Então, o que é um milagre? Né? Percebam que se a gente trouxesse aqui, né, algumas outras questões e pedisse para vocês definirem, né, para a gente tentar definir, estivéssemos numa mesa redonda, por exemplo, vocês veriam que teriam condições extremamente simples que a gente não conseguiria definir, ou teria muita dificuldade de definir. E isso acaba nos atrapalhando na compreensão do que essas coisas são de verdade. E muitas vezes são termos, questões do nosso dia a dia, da nossa vida, que são extremamente fundamentais para que a gente possa entender outras coisas. Então essas definições, elas são importantes. A definição por si só, ela precisa ter todos os elementos fundamentais que estão, né, em todo aquele fenômeno. Né? Se eu falar, por exemplo, lápis, e quiser definir lápis, eu preciso então, na minha definição, ter ali tudo aquilo, né, todas as características fundamentais de um lápis que albergam, então, todos os lápis existentes. Né? Então a gente quer tentar lançar a luz sobre o milagre, né, que é extremamente importante no âmbito da nossa fé, que nós falamos muito sobre eles, né, milagres, por exemplo, para os santos, para que os santos sejam, então, canonizados, né, tenham o seu reconhecimento pela igreja. Milagres, então, dos santuários marianos, milagres que a igreja reconheceu, milagres que a igreja não reconheceu, né? O que de fato é um milagre, se é algo corriqueiro, algo que simplesmente aconteceu, né? Se é uma causalidade, se há uma causalidade naquilo ou não, se é um fato aleatório ou não. Enfim, então a gente precisa tentar refletir um pouco sobre o que cargas d'água é um milagre, né? E aí, como que a gente começa, então, essa nossa conversa sobre milagre? Como eu falei, eu sempre vou deixar para vocês aqui uma referência de onde a gente tirou, né, a maior parte, né, daquilo que a gente vai conversar aqui. É um texto, ele está em língua inglesa. Não tem ele em português, não tem, acho que não tem tradução para ele, mas ele está em língua inglesa, daquele site Veglinville. Está em inglês, né? Quem lê em língua inglesa, né, ou quiser fazer a tradução, enfim, eu vou disponibilizar aí embaixo para que vocês tenham, então, acesso a esse artigo que nos ajudou aí a conversar, então, sobre milagre. A primeira questão, ela nem está nesse artigo, mas que eu quero trazer, essa nossa conversa aqui, ela tem alguns termos muito comuns e próprios daquilo que a gente conversou naquela nossa aula lá atrás sobre se Deus existe ou não. Mas, pois bem, a primeira questão que é para que a gente possa discutir aqui é a questão do sobrenatural e daquilo que é natural. Existe uma comparação que eu acho fundamental, interessante, né, que nos ajuda a entender, então, essa diferença. A gente precisa parar de entender o sobrenatural, né, aquilo que vem de Deus, como algo que rompe o natural. Né? Nós sabemos que nós temos 3 tipos de poderes. O poder natural, que é aquele poder natural do homem, né? Nós sabemos, né, da própria natureza, enfim, as leis da física, e assim sucessivamente. Nós temos o poder préternatural, que é aquele poder que detém os anjos, e aquele poder sobrenatural, que é o poder de Deus, que tem o poder de fazer do nada
tudo, né, que tem o poder de chamar das trevas, né, à luz. E a primeira compreensão que a gente precisa ter para a gente entender o que é o milagre é entender que o natural não é aquilo que, o sobrenatural não é aquilo que fura, não é aquilo que vai contra o natural. Isso seria um contrassenso. Como a gente pode entender isso por meio de uma analogia? Pense no iceberg. O iceberg, a gente vê aquela parte que está fora da água, mas nós sabemos que por baixo dele existe uma parte muito maior, né, que é uma parte de gelo muito maior, que não é visível. Então nós podemos ter o natural como aquilo que nós estamos vendo, né, que está fora da água, e podemos entender o sobrenatural, então, como aquilo que está submerso, aquilo que está abaixo da água. E nós sabemos que a parte de baixo do iceberg ela é muito maior, muito mais vasta do que aquela que é vista. Então, o mundo natural que a gente vê não quer dizer que ele é contrário ao mundo sobrenatural. Essa primeira compreensão ela precisa cair por terra. O mundo natural, o mundo que nós vemos, né, esse mundo sensível que está aí, que é acessível então aos nossos sentidos, ele na verdade ele é sustentado, né, ele é permeado pelo mundo sobrenatural. Então tem muito mais, além daquilo que nós estamos vendo, mas que permanece então escondido, mas que é justamente a causa, que é justamente a sustentação daquilo que nós estamos vendo, né? Então essa compreensão, ela é extremamente importante, né? E uma coisa que a gente precisa conversar também é quando a gente fala, né, sobre essa questão do natural e do sobrenatural, e dizer que alguma coisa aconteceu porque Deus quis que aquela coisa acontecesse. Dizer que uma coisa aconteceu porque Deus quis que acontecesse é dizer, de certo modo, que existem coisas que acontecem que estão fora do domínio divino. E isso também está totalmente errado. Tudo aquilo que acontece, acontece por permissão de Deus, né? As coisas boas que acontecem porque Deus as quis, as coisas ruins, aparentemente ruins que acontecem, só acontece, como diz Santo Agostinho, porque Deus pode extrair delas um bem maior. Mas estão todas dentro, né, daquilo que Deus permitiu que acontecesse, daquilo que Deus quis, né, de certo modo quis então que acontecesse. A gente precisa então entender isso porque Deus é o princípio e o fim, né, ele é a causa última de tudo. Então, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que está dentro do âmbito da realidade, está naturalmente dentro de Deus. Outro conceito importante, eu vou pontuar essas questões aqui para a gente, quando eu for desenvolvendo então o raciocínio do milagre, vocês já tenham esse embasamento mínimo, né? Para a gente entender. Tudo aquilo, a realidade, como ela se apresenta para nós, né? Aquilo que nós vimos, aquilo que aconteceu no mundo, que acontece no mundo, por exemplo, o Vinícius, né, que eu sou uma realidade, a minha vida ela é uma realidade, eu existo, você aí que me vê do outro lado, você também existe, há um celular que grava, que também existe. Ele só existiu porque ele estava dentro de uma possibilidade, era possível. Então, desde sempre, né, existia então essa possibilidade. A possibilidade do Vinícius, ela existia. O conjunto de o real, na verdade, aquilo que a gente diz que é real, ele então é o conjunto de todas as possibilidades. Então tudo aquilo que é possível, se nós juntássemos tudo, é aquilo que está dentro do real. E Deus, o que é Deus então? Deus é o conjunto de todas as possibilidades. Esse conjunto de todas as possibilidades, esse real como um todo, ele é na verdade o ser. Então, o que é o ser? O ser é o conjunto de todas as possibilidades. Porque no princípio era o verbo, né? Como nós sabemos. Então, Deus é o conjunto de todo. Deus é o ser, né? Deus, Javé, eu sou aquele que sou, né? Deus é, como ele mesmo se apresentou. E esse ser de Deus, ele é esse conjunto de todas as possibilidades. E essas possibilidades são muito maiores do que a nossa capacidade imaginativa. Então não é apenas o que é possível, é uma infinidade de coisas que é possível. Uma infinidade de coisas que a nossa imaginação não consegue alcançar. Então não é possível que exista aquilo que esteja fora da possibilidade. Porque não é possível que exista aquilo que esteja fora do ser divino. É por isso que aquela conversinha fraca de ateu, ela não vale nada, né? Ah, se Deus existisse, Deus pode tudo, Deus poderia fazer um círculo
de 3 lados. Não, Deus não pode fazer um círculo de 3 lados, porque um círculo de 3 lados ele não está dentro da possibilidade, porque não está dentro do ser. E Deus não vai criar nada que esteja fora dele mesmo. Ele não vai criar nada que esteja fora do ser. Ele não vai criar nada que esteja fora do conjunto de todas as possibilidades. Ele não vai fazer nada fora de si. Porque para que ele faça para ele fazer um círculo com 3 lados, ele precisa de ter essência esse círculo de 3 lados. E nós sabemos que é impossível que um círculo tenha 3 lados, pela sua própria definição. Né? Munidos disso, então a gente precisa entender, né, a questão do milagre. Pois bem, aquilo que acontece então está dentro, né, está dentro de Deus, está dentro da possibilidade, está dentro do ser. E aí, para entender, para a gente poder analisar o milagre, uma coisa muito fundamental é que a gente não coloque um fato que aconteceu dentro de um outro determinado fato que seria de origem natural. Então a gente não pode pegar um fato que seria de origem sobrenatural, no caso um milagre, e colocar dentro de uma origem, comparar, né, unir com outros fatos naturais. Vou dar um exemplo para ficar bem claro isso. Imagine que tem um paciente que foi curado de câncer. Foi curado de câncer por um milagre. Né? A mãe dele pediu a Santa Teresinha e Santa Teresinha conseguiu de Deus a graça e a pessoa foi curada então daquele câncer. De outro, isso foi um fato miraculoso. Né? De outro lado, nós temos uma pessoa que tinha câncer e aí ela fez quimioterapia. E aí fez quimioterapia, fez cirurgia e foi curada do câncer. Nós não podemos pegar um fato. Né? Primeiro que esses 2 fatos, essas 2 curas que aconteceram, elas estão dentro da possibilidade, elas estão dentro de Deus. Isso precisa ser dito. Então foram os 2 curados porque Deus quis que ambos fossem curados. Agora, na hora da gente analisar o milagre, a gente não pode pegar esse milagre que a gente entende por sobrenatural e colocar dentro desse que a gente não considera como sobrenatural. A causa foi divina. Foi uma intervenção divina, digamos assim, para que aquilo acontecesse. O outro, né, em tese, teoricamente, teria sido a ciência do homem. Né? Como a gente sabe, a ciência ela é divina, né? Mas foi a ciência, foi a quimioterapia, foi... Então, nós não podemos, para investigar o milagre, procurar a causa desse milagre. Então, a primeira coisa que quando a pessoa quer pensar em um milagre, se aquilo foi um milagre ou não, ela quer saber a causa. Ah, mas aquele milagre aconteceu, mas na verdade não foi Deus que curou aquela pessoa. Na verdade foi o remédio que ela tomou, então a pessoa melhorou. Não se trata disso. Quando a gente vai analisar um milagre, a gente tem que olhar o fenômeno em si mesmo. Nós temos que avaliar aquele fato concreto. Né? O milagre ele é um fato concreto e é ele que nós vamos então avaliar. Né? Se existe, então, uma razão para investigar esses fatos milagrosos, é porque nesses fatos milagrosos tem alguma coisa diferente nele que distingue dos demais. Então, quando eu comparo 2 pessoas com câncer, né, e acho que uma é milagre e a outra não é, eu só vou investigar esse primeiro fato aqui, porque há alguma coisa ali que me faz acreditar que aquilo ali se trata, na verdade, de um milagre. Então, quando eu vou analisar um milagre, eu preciso olhar o fenômeno por si mesmo. Aquilo que efetivamente aconteceu. É aquilo que aconteceu ali. E não aquilo que gerou aquelas causas. Certo? Isso é importante da gente dizer também. Se a gente isolar esse conjunto de fenômenos, né, que aconteceram de todos os outros, eles seriam, então, perfeitamente distintos, o que para a gente não faria, então, sentido. Pois bem, e aí continuando então essa investigação do fenômeno em si, né, a gente pode pensar, por exemplo, né, para clarear um pouco essa questão, o milagre então de Fátima. É um milagre, talvez, digamos assim, o mais, entre aspas, escandaloso que talvez possa, que a gente tem nos últimos tempos ali, né? Foi uma sucessão de coisas que aconteceu, né? De causas aparentemente distintas e diferentes, mas que tem dentro dele mesmo uma significação.
A gente precisa entender isso. Então pensem no milagre de Fátima. 3 crianças, ao mesmo tempo, crianças, não eram adultos, disseram que, né, ouviam, né, e viam. Uma via, as outras ouviam Nossa Senhora. Ouviam então uma mesma mensagem, né? Houve então um sinal, houve então a dança então do sol. Houve então, aconteceu sinais no céu. Eles profetizaram, disseram que iria haver uma guerra mundial. Houve então uma guerra mundial. Disseram então que houve então essa guerra, né? Mas disseram então que a Rússia espalharia os seus males pelo mundo, né? A questão do comunismo, então, o que aconteceu também, a Rússia espalhou então os seus milagres pelo mundo. Uma sucessão de milagres aconteceram, uma sucessão de curas, né? Muitas pessoas receberam inúmeras curas ali. Então, vejam que foram causas totalmente independentes. Me responde o que tem a ver uma pessoa ser curada com 3 crianças dizerem que estão vendo e ouvindo Nossa Senhora, com o sol dançar, com sinal no céu, com comunismo, com revolução comunista, com guerra mundial. São várias causas diferentes, né, de vários pequenos milagres, digamos assim, que aconteceram, porque essas crianças disseram e aconteceram, crianças, não são adultos, crianças, não é nem um analista político que previu a guerra, por exemplo. 3 crianças disseram e aquilo aconteceu. Causas, então, distintas, né, independentes, porque o que a cura de uma pessoa teria a ver com uma revolução, com uma guerra, por exemplo, né? Então, causas distintas que aconteceram, causas independentes uma da outra, que aconteceram tal qual o milagre ali descreveu, tal qual o milagre ali mostrou. Né? Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, não dá para analisar um milagre a partir da sua causa. São várias causas independentes que aconteceram com um determinado objetivo. Então, quando nós temos um milagre, o que nós temos na verdade ali? São sucessivas coisas que vão acontecendo. Pela intervenção, pela ação divina, que demonstram então uma determinada finalidade. Então você tem várias causas independentes. Milagre do sol, sinal no céu, guerra, curas de várias pessoas. Todas, 3 crianças dizendo que estão vendo Nossa Senhora. Tudo isso foi acontecendo, né? Todas essas coisas foram acontecendo ordenadamente, demonstrando então uma finalidade, que era a revelação de Nossa Senhora em Fátima. Então você tem um grande sistema, né, que vai acontecendo ali, e aqueles fenômenos então vão, várias coisas que vão acontecendo, confluindo então com um determinado objetivo. E é necessário a gente dizer nesse âmbito, né, de que se trata isso, o milagre, que a ciência, o milagre então, ele é um fato concreto, né? É um fato concreto, um fato em si. Só que a ciência ela não tem capacidade alguma, né, de avaliar um fato concreto. Ciência não trabalha com fato concreto. Ciência trabalha com homogeneidade, né? Isso precisa ser dito. Então, uma determinada ciência, por exemplo, quando nós temos uma determinada ciência, né, vamos supor, eu fiz lá mestrado, doutorado em câncer de cólon, né? E aí, o que eu estudei ali? Eu peguei uma alíquota de pacientes com câncer de colo e de reto, e estudei todas as homogeneidades, tudo aquilo que era comum em todos aqueles casos. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre fatores de risco, e fui pegando todos os fatores de risco que eram homogêneos, então, no câncer de colo e de reto. Ou seja, eu não estudei um fato concreto. O que eu estudei ali, na verdade, o que eu estudei foi aquilo que era homogêneo, que aquilo era igual, numa alíquota extremamente pequena, né, de pacientes. Não estudei todos os casos de câncer de colo e de reto do mundo, isso seria impossível,
Não é verdade? Mas eu estudei apenas uma alíquota e ali eu tentei extrair, dali eu tentei tirar aquilo que era homogêneo, aquilo que era igual em todos aqueles pacientes. Desse modo, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é impossível a ciência estudar um fato concreto. Ela só consegue estudar, então, homogeneidades, né? Isso é extremamente importante ser dito também. E aí, pessoal, é muito complicado porque assim, nós temos muitas pessoas que não têm a compreensão do que de fato seja um milagre, né? E aí tem uma visão ainda muito infantil que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser combatida. Aquela ideia de que o milagre seja apenas, né, como eu falei do caso de câncer, para ser um milagre a pessoa tem que deitar com câncer e acordar sem câncer de uma maneira mágica. Esse é o poder sobrenatural, né? Isso também é poder, esse também é um poder sobrenatural, é verdade. E Deus tem poder para isso. E claro que existem relatos, né, de milagres que aconteceram dessa forma, dessa maneira. Né? Como São Padre Pio, por exemplo, de uma pessoa que enxergou, né, e que não tinha pupila, por exemplo. Né? Claro que isso é possível, mas o milagre não precisa ser necessariamente deste modo para que se configure então um milagre, né? Para ser um milagre é necessário que nós percebamos então várias coisas acontecendo, vários fenômenos acontecendo de causas diversas, independentes, confluindo então com um determinado objetivo. Né? Uma coisa muito importante da gente, o milagre, ele tem uma questão interessante nele, que ele parece, né, ele pode ser comparado, de certo modo, aí, ao símbolo. Né? Porque o símbolo, quando nós olhamos para ele, nós já conseguimos abstrair dele uma determinada significação. Né? Ainda que seja de múltiplas causas. Então o símbolo ele não ensina nada em si mesmo. Né? O que ele faz, na verdade, é causar ali uma impressão. Né? Tem uma filósofa chamada Suzanne Erlanger, né, que ela diz que o símbolo ele é a matriz de toda intelecção. Então, quando nós olhamos então para o símbolo, né, um determinado símbolo, ele causa em nós uma forte impressão. E ele tem dentro dele mesmo uma estrutura que nós olhamos e então nós compreendemos. Da mesma maneira é o milagre. Se você olhar aquilo que aconteceu em Fátima de maneira separada, você não vai entender. Agora, se você olhar o fenômeno concreto em si, tudo aquilo que aconteceu, que foi Nossa Senhora que falou aquelas crianças, e aí aquelas crianças previram o que aconteceu, e teve sinal no sol, e teve sinal no céu, e teve guerra, e teve... Se você vê tudo isso, você vê que há toda uma significação. A causa daquele milagre está nele mesmo. Há uma significação interna nesse milagre. Então a gente não pode querer buscar uma causa interna. A gente não pode querer buscar se essa causa foi uma causa natural ou se foi uma causa sobrenatural. Mas na compreensão do milagre, nós precisamos de olhar para o próprio milagre e olhando então para ele, tentarmos então compreender, né, do que de fato aconteceu ali. Né? Nós temos, é verdade, aí, né, muitas pessoas, né, principalmente no âmbito do ceticismo, né, que tentam rechaçar todos os tipos de milagres, enfim, realmente por não ter, então, essa compreensão. A palavra milagre, né, ela vem de miraculum, e ela quer dizer, né, algo digno de ser olhado, digno de ser contemplado. E é através dessa análise, né, essa contemplação amorosa, quando eu falo contemplação amorosa, eu me refiro a outro termo filosófico, né, que é quando nós olhamos e avaliamos um determinado objeto para que dele, então, nós possamos receber todas as informações. Então, é essa contemplação do milagre em si que vai nos mostrar, que vai demonstrar para nós que se trata de um milagre, na verdade, aquilo que nós temos à nossa frente. Né? Então, essas são as compreensões básicas que a gente queria tratar nesse dia de hoje, para a gente poder tentar entender melhor o milagre e tentar extrair essa visão, digamos assim, um tanto quanto infantil, de que o milagre precisa ser alguma coisa totalmente contrária,
totalmente adversa, totalmente diferente do natural, que fura, então, o natural. Mas pelo contrário, né? Esse sobrenatural, esse milagre, ele é aquilo que a gente não está vendo, mas aquilo que já está presente na realidade, é aquilo que já está dentro da estrutura da possibilidade, em que nós temos, então, causas independentes, várias causas independentes, né, que confluem com um determinado objetivo. Então nós precisamos ver, para saber se algo é um milagre ou não, nós precisamos ver o fenômeno em si mesmo, né, o fato concreto, o milagre, não procurar de nenhum modo, né, a priori, as suas causas e ver que várias coisas diferentes confluíram com um determinado objetivo. Então, ainda que uma pessoa, né, ela tenha feito um tratamento, né, ela tem câncer, e ela fez um tratamento de um câncer muito grave, por exemplo, ela fez um tratamento com quimioterapia, ela fez um tratamento com rádio, ela fez um tratamento com cirurgia, mas se olhando toda aquela estrutura, nós vemos que várias coisas foram confluindo e acontecendo por ação e por graça de Deus, para que aquela pessoa fosse então curada daquele câncer. Então nós temos a caracterização de um milagre. Então nada de procurar a causa dele a princípio, mas ver que são várias causas sucessivas que confluíram com um determinado objetivo. São vários acidentes, né, filosoficamente falando, que vão acontecendo, determinando com uma determinada finalidade, e essa mesma finalidade tem um determinado sentido. É interessante que nós temos, né, a Igreja Católica, ela é extremamente séria em relação à questão dos milagres, né, e que nós, como Igreja Católica, o cristianismo, de um modo geral, né, é a religião do milagre, né, tudo do cristianismo é milagre, é a concepção no seio virginal de Jesus, né, no seio da Virgem Santíssima, é um milagre. Os vários milagres que Jesus fez então na sua vida. A sua morte, assim também como a sua ressurreição, é um milagre. A sua ascensão ao céu é um milagre. E ele prometeu que quem viesse depois dele faria então sucessivos milagres. Nós vemos na própria história da igreja, né, uma quantidade de milagres muito grande que acontece, que é um fato que reveste, então, a própria igreja, né, de uma grande autoridade. Veja, então, né, os seguidores de Cristo, que na verdade são os santos, né, os perfeitos, então, seguidores de Cristo, né, a quantidade de milagres que está relacionada à vida deles. Então, pega um Padre Pio de Pietrelcina, por exemplo, né, uma Santa Gema Galgani, uma Santa Teresa de Jesus, e veja a quantidade de milagres que aconteceram através, né, na vida deles e através da vida deles. Essa quantidade de milagres, ela reveste, então, a igreja, claro, de uma autoridade muito grande. E esses milagres, eles confirmam, então, né, esse mesmo Deus que age na realidade, esse mesmo Deus que intervém de uma maneira muito interessante. Se a gente for ver, né, as Sagradas Escrituras, a gente percebe que a própria existência de Deus, né, a própria veracidade de Deus, né, se Deus era um Deus verdadeiro, se ele era um Deus falso, no Antigo Testamento, era dado pela capacidade de Deus, né, do homem de ver, né, a intervenção de Deus, né, na vida do homem. Então, um episódio que eu gosto muito é justamente aquele episódio em que o profeta Elias o povo, né, de Deus estava adorando outros deuses, e aí fez um altar e começou a adorar outros deuses. O profeta Elias, irado, diz, né, façam uma oferenda para o seu Deus, eu vou fazer uma oferenda para o meu. Clame o Deus de vocês para que ele coloque fogo nas suas oferendas, eu vou clamar o meu. E o Deus verdadeiro é aquele Deus que bota fogo na oferenda. Então, é interessante que neste momento o fogo, os judeus na época, né, clamaram o nome do Deus falso e nada aconteceu. Elias tão somente começou a rezar, e então um raio cai do céu e queima então aquelas oferendas. Quando isso acontece, né, o povo deixa então aquele Deus antigo, aquele Deus falso, e passa então a adorar o Deus verdadeiro, mostrando então, né, esse Deus que intervém na realidade, esse mesmo Deus que faz milagres. Então, não se enganem, o milagre ele tem uma função extremamente importante, extremamente fundamental na vida do cristão, né?
Só que hoje em dia, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior milagre já aconteceu, que é a encarnação dele, que é a vinda dele. Então nós não precisamos de mais nenhum milagre para acreditar em Deus. Mas Deus é bom, Jesus é bom, e na sua infinita bondade, muitos milagres continuam então acontecendo. Né? Isso serve para que nós possamos compreender, né, que esse mesmo Deus cuida de nós, que ele olha por nós, que ele vê as nossas necessidades e que nada está fora, né, da sua permissão, da sua vontade. Então, e aí a gente pode perder um pouco o medo, a gente deve perder o medo da vida. Entender que tudo aquilo que acontece, né, está sob o domínio de Deus. E que ainda que seja um impossível, ele pode realizar. E caso esse impossível não aconteça na nossa vida, tudo bem, é porque dali, como diz Santo Agostinho, ele extrairá, ele tirará um bem maior. Mas fiquemos, então, pessoal, extremamente atentos às muitas coisas que Deus faz na nossa vida. Deus vai operando pequenos milagres na nossa vida e a gente muitas vezes não percebe. Nós esquecemos, queremos um Deus muito mágico, né, como uma fadinha, né, um mago que chega com uma varinha de condão e coloca, né, bate aquela varinha na cabeça da gente e aí aquilo ali faz há uma transformação, há um milagre ali. Mas Deus muitas vezes vai trabalhando a gente pouco a pouco. E muitas vezes de maneira misteriosa a gente consegue vencer aquela determinada situação e o milagre acontece na nossa vida. Então perceba que são muitos milagres que Deus faz na nossa vida. E muitas vezes nós mesmos não percebemos. Como o milagre nas bodas de Caná, certamente aqueles noivos sequer ficaram sabendo que estava faltando o vinho no casamento deles. Porque Nossa Senhora interviu, pediu a Jesus, e Jesus então fez o milagre na vida dele. Então esse saber que Deus intervém na nossa realidade, saber que Deus olha por nós e que tudo está sob o domínio dele, isso deve confortar o nosso coração, tirar todo o desespero em relação àquilo que está acontecendo. E compreender que se aconteceu, Deus tirará dali um bem maior, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que seja a morte de uma pessoa, ainda que seja uma doença no âmbito da nossa família. Deus pode extrair dali algo que é maravilhoso, algo que é melhor. Então, quantas vezes uma pessoa foi acometida de uma doença e depois se converteu a partir daquela doença? Quantas vezes alguém na família morreu, passou para outra vida, Deus levou, e aí aquela família toda se converte a partir daquela questão, daquilo que aconteceu. Isso também é graça, isso também é bondade de Deus. Então tenhamos essa fé, essa confiança da ação de Deus na nossa vida, sabendo que ele intervém, sabendo que ele faz milagres, mas sabendo que o sobrenatural, ele sustenta, o sobrenatural que é Deus, que é de Deus, ele sustenta a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.